Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar mais alguns segundinhos para a gente começar. Vamos começar a nossa live de resumo semanal. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou assessora de investimentos da RV4 e vou falar um pouquinho do que aconteceu no mercado financeiro essa semana e do que a gente está esperando aí para as próximas semanas. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Andréia. Vou esperar mais um segundinho só para o pessoal poder entrar. A gente avisar aqui no nosso grupo do Telegram. Aliás, se você não está ainda no nosso grupo do Telegram, a RV4 tem um canal que se chama RV4 Info Center. Lá a gente solta muita informação de tudo que está acontecendo no mercado. Tudo que, né, é bem online mesmo, bem ao vivo a coisa, então a coisa vai, conforme o dia vai passando, a gente vai soltando algumas informações que são relevantes para o mercado. Então, se você ainda não está acompanhando o grupo do Telegram, entra lá, chama RV4 Info Center, tá? Andréia, me ouve bem? Já tá online, me ouve bem? Vocês podem dar um okzinho aí para mim, que tá todo mundo me ouvindo? O áudio tá bom? Mulherada dominando aqui, né? Beleza, maravilha. Bom, vamos começar falando um pouquinho, né, Essa semana foi uma semana bastante intensa. A gente teve A semana começou muito tensa pela questão de Ucrânia e Rússia, que estava meio que, né, ainda está, mas a semana começou bem tensa por conta desse conflito geopolítico de Ucrânia e Rússia. O mercado, de uma maneira geral, ficou apreensivo mesmo, né, com o que pode acontecer. Quando a gente olha para as bolsas do mundo, o Brasil está indo um pouquinho na contramão do que aconteceu, né, no mundo como um todo, principalmente se eu considero um período maior, se eu considero um período aí desde o início do ano. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem, por exemplo, o S&P 500, que é uma das principais bolsas americanas. O índice das principais bolsas americanas, ele chegou a quase 8% ao longo desse comecinho de ano. Essa semana ele deu uma recuperada, quase 1,8%, então teve uma altinha na semana, mas ainda assim tá fechando o ano, aí tá com uma queda acumulada no ano de quase 6%. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana, ela chegou a cair mais de 10%, né, ao longo do mês de janeiro, enquanto a bolsa brasileira estava na contramão, estava subindo. E essa semana a Nasdaq também teve uma recuperadinha, ela subiu aí quase aproximadamente 1,5%. E o que está acontecendo, né? Na verdade, essa semana ao longo dessas últimas 2 semanas, a gente teve muita empresa reportando resultado, algumas empresas reportando resultados muito favoráveis, mais forte do que esperado, outras empresas decepcionando bastante, e dentre elas eu vou destacar, né, no setor de tecnologia, a Amazon e o Google, que apresentaram resultados muito acima do que o mercado estava esperando, inclusive. Na contrapartida, Facebook decepcionou, tanto que as ações do Facebook caíram bastante. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, ontem, na quinta-feira, só ontem, o Facebook perdeu 230 bi de valor de patrimônio por conta dessa queda, enfim, desse resultado ruim que eles apresentaram, né? Na outra ponta, a gente tem dólar, que começou o ano sendo negociado na casa dos 5,70, chegou essa semana a bater 5,28, um pouquinho até abaixo de 5,28, e tá fechando a semana aí na casa dos 5,30, 5,32 aproximadamente, tá? E por que a gente tá vendo esse movimento, né? Esse mês de janeiro a gente teve praticamente um recorde de entrada de dinheiro estrangeiro na bolsa, na verdade no mercado brasileiro como um todo, foi aproximadamente 34 bilhões de reais, é muita coisa, é realmente um número bem expressivo para um único mês. Isso acaba fazendo, né, com que o dólar caia um pouquinho. E o que está acontecendo, né, gente? Então, por que isso está acontecendo? Bom, tem alguns fatores envolvidos. O primeiro fator é a questão de que
Bolsa brasileira ainda está muito barata, então quando o estrangeiro ele olha, ele vê empresas, realmente vê oportunidades aqui. A Bolsa brasileira, ela ficou muito descontada dos pares, né, no último semestre do ano passado, então estava muito barata a Bolsa brasileira. E a gente também tem a questão de fator juros, então essa semana foi o auge, né, do nosso financeiro local aí, que foi a reunião do Copom, que aconteceu dia 1 e 2 de fevereiro, e o Banco Central elevou mais uma vez a taxa de juros. Então, desde 2017, que a gente não tinha uma taxa de juros em 2 dígitos, e voltamos a ter aí uma taxa de juros em 2 dígitos. O Banco Central elevou de 9,25 para 10,75 a taxa Selic. Para quem não sabe, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros da economia, é ela que norteia, né, como é que os empréstimos vão ficar, como é que os investimentos, enfim, ela que norteia o cenário como um todo. Então, para quem precisa de crédito, quem usa, empresas que usam muito crédito, ou para quem tem empréstimo, quando a taxa de juros sobe é bem ruim, porque a grande maioria dos créditos está vinculado a essa taxa. Mas, em contrapartida, para quem é investidor e quem está ali com dinheiro sobrando e quer deixar esse dinheiro guardado, a taxa Selic acaba norteando aí qual vai ser a rentabilidade desses investimentos. Na prática, é um movimento muito grande, né? Principalmente dentro do cenário local, um movimento muito grande de pessoas saindo de bolsa e indo para produtos de renda fixa, porque a gente está voltando para aquele cenário de conseguir, de repente, sem risco, o famoso sonhado 1% ao mês, né? O grande ponto, gente, e aí que a gente tem que prestar bastante atenção, é o seguinte: não é porque a taxa Selic está subindo que eu deixo de ter oportunidade em outros ativos, né? Então, acho que não adianta, e isso vale, essa máxima ela vale para tudo. A diversificação ela é a chave de qualquer carteira de investimentos. Então não adianta eu ter só inflação na minha carteira, não adianta eu só ter títulos pós-fixados na minha carteira, eu preciso aproveitar as oportunidades e ter uma carteira diversificada. Não quer dizer, óbvio, a gente tem visto e a tendência agora é a gente aumentar um pouquinho a posição em produtos pós-fixados para aproveitar essa taxa Selic em 10,75. O Banco Central já sinalizou que deve dar uma desacelerada nesse aumento. Tudo vai depender, obviamente, de como é que a inflação vai se comportar ao longo dos próximos meses. Mas o ponto é, a taxa Selic ela deve subir, mas continuar subindo, mas num ritmo menor. E nas próximas reuniões é bem provável que ela pare de subir. Então a tendência é sobe mais um pouquinho e estabiliza, tá? Então, mas não é porque ela tá alta que a gente só vai ter título pós-fixado na carteira. A gente pode sim aumentar um pouco a posição em títulos pós-fixados, em produtos pós-fixados, em fundos, enfim, tem muita oportunidade. Mas é sempre bom lembrar, é importante ter um pouco de produto atrelado à inflação? É importante ter um pouco de renda variável? É importante, tá? Então não é porque a taxa Selic... É importante ter fundo multimercado, que né, foram fundos, produtos que performaram relativamente mal nos últimos 2 anos. A grande maioria dos fundos multimercados deram uma patinada. Só que agora a gente não vai mais ter fundo de renda fixa entregando 120, 130 do CDI, que a gente teve. Difícil agora. Os fundos de renda fixa provavelmente vão entregar 102, 105, 110, se for um fundo muito bom. Então, é importante ter sim um pouquinho de fundo multimercado na carteira, é importante ter sim produtos com um pouco mais de longo prazo na carteira. Então, essa diversificação ela continua sendo a chave do negócio, tá? Olhando ainda para outros indicadores, né? A gente teve criptomoeda caindo bastante desde o começo do ano para cá. Essa semana especificamente o Bitcoin recuperou um pouquinho, então o Bitcoin chegou a ter uma queda de mais de 20% desde o começo do ano. Essa semana está com acumulando uma alta aí de quase 6%. Além disso, o petróleo também chegando em máximas históricas aí de novo. O Brent está bem elevado, muito por conta de escassez de oferta e também das tensões políticas, né? Então a gente vê as ações da Petrobras que subiram, bateram quase topo histórico essa semana. A gente tem que ficar de olho aí, porque acompanha muito o preço do petróleo, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de Bolsa Brasileira. E Bovespa, como eu falei, ele foi meio na contramão do que aconteceu no mercado internacional. Então, enquanto a gente teve bolsas lá fora caindo, a Bovespa está acumulando uma alta no ano de mais de 8%, tá? Essa semana ela quase que andou meio de lado,
subiu um dia, desceu outro dia, sabe, ficou meio andando de lado, mas estamos fechando a semana aí mais ou menos 0,2 de alta, tá? 0,2% de alta. Vamos torcer, né, para que a gente se mantenha aí nessa pegada de alta, de recuperação, até porque quando a gente olha a Ibovespa com os pares dela, ela realmente estava muito barata, então tem aí um espaço para crescer. E tudo também vai depender muito de como é que a agenda política vai acontecer, né? Então, essa semana o Congresso voltou a trabalhar, tem alguns temas importantes na pauta, apesar de que o mercado ele não acredita muito que as pautas mais polêmicas, como reforma administrativa, reforma tributária, vão passar esse ano, até porque a gente está em ano de eleição, a gente já sabe como é que funciona a coisa. De qualquer forma, gente, o grande ponto, de novo, diversificação. Então, taxa Selic em 10,75%. Para quem precisa de dinheiro, para quem usa crédito, não é uma boa notícia. Para quem investe, pode sim ser uma boa notícia. Para o país como um todo, é bem complexo. O Banco Central está sendo obrigado a fazer isso para poder controlar a inflação. A gente fechou a inflação ano passado a mais de 10%. Na verdade, a inflação está meio descontrolada no mundo inteiro. A gente teve Estados Unidos fechando a inflação ano passado em 7%. Não acontecia há mais de 40 anos, né? A gente tem um cenário de inflação que está generalizado e a tendência é que esse aumento de juros ele venha exatamente para controlar a inflação. E, inclusive, lá nos Estados Unidos, a FED, o Banco Central Americano, já sinalizou que deve aumentar sobre juros. E, entretanto, eles estão bem porque eles também têm a preocupação de não frear tanto a economia. Tá? Então, acho que para essa semana e, na verdade, para as próximas semanas, o que a gente pode observar e o que a gente tem que ficar de olho, resultados das empresas que continuam aí. A gente tem um bom tempo de empresas reportando resultados e ficar acompanhando também como é que o FED vai se comportar lá nos Estados Unidos em relação ao aumento de taxa de juros. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham um excelente final de semana, com muita felicidade, muita saúde para todos. Não esqueçam de entrar no nosso canal lá no Telegram, o RV4 InfoCenter. E se vocês tiverem dúvida, falem com o seu assessor de investimento, fala comigo, fala com alguém aqui da RV4, que a gente vai estar super disponível para ajudá-los aí nesse processo de escolha de investimentos. Um grande abraço para vocês.